Fala galera, eu sou o Nicolas. E eu sou o Matheus. E esse é o Geografia. E hoje, como primeiro episódio do nosso podcast escolar, eles vão entrevistar o nosso professor Leandro Rico. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Matheus. Tudo certo? Tudo certo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, é bem básica, só para nós começar assim. Como que a filosofia entrou na vida do senhor? Se o senhor escolher esse ramo assim? A filosofia entrou na minha vida porque desde o começo criança, sempre tive interesse em buscar um caminho da religião. Eu comecei como padre da Igreja Católica, então tinha interesse de, no caso, seguir a vida como religioso. E uma das etapas de estudo disso é a filosofia. Então, o meu conhecimento, onde eu conhecia a filosofia, esse curso superior, foi após o ensino médio, na etapa do seminário, enquanto eu estava estudando no seminário, no caso. Então, foram 3 anos a partir de estudo religioso mesmo. Então, é um curso um pouco diferente, mas que dá a base da filosofia humanística. Interessante isso aí, professor. Como a gente já sabe aqui da escola, você também é advogada, né? Certo? Isso. Como que te levou à advocacia? A advocacia também veio da área religiosa. Eu sempre gostei muito da área do direito canônico. Enquanto comecei a fazer o curso de teologia, eu não cheguei a concluir ele na formada. Mas uma das disciplinas que eu mais gostava era a de direito canônico. E justamente por causa desse gosto do direito canônico, quando eu acabei optando por sair, seguir outra vocação, né, a minha escolha foi fazer um curso superior e a opção que eu escolhi foi direito. Por isso que tem essas duas áreas. As duas, na verdade, vieram pelo tempo de vida no seminário. Esse direito canônico que o senhor diz, o que é ele? Assim? O direito canônico é uma área do direito que ela é voltada à interna da Igreja Católica. Assim como a gente tem, por exemplo, na justiça brasileira, nós temos os tribunais, nós temos juízes, promotores, dentro da Igreja Católica também existem regras. Essas regras, elas existem aí há pelo menos 1000 anos. Com poucas mudanças. A última mudança grande foi a partir da década de 80 com João Paulo II, que era um Papa da Igreja Católica na época. Mas essa mudança, ela trouxe poucas mudanças. Todo o funcionamento da Igreja Católica é baseado nessas regras. Então tem, por exemplo, como que vai ser feito a celebração da parte interna dos sacramentos, como vai anular os sacramentos se ele for nulo, como organiza, por exemplo, um casamento e o funcionamento propriamente dito dentro da Igreja, porque existe até mesmo a questão de tribunais dentro da Igreja Católica. Então precisa de pessoas para atuar nessas áreas e são as pessoas que têm especialização aí em direito canônico que vão atuar. Eu imagino que você deve ter seguido um passo de alguma pessoa para chegar até onde você chegou, onde aprendeu, o que você aprendeu na parte da filosofia. Quem que poderia ter te levado a isso daí, que te chamou mais atenção para você seguir esse caminho? Em primeiro lugar, com certeza, foram meus pais. Meus pais sempre incentivaram muito a questão de ir para o seminário. Depois que eu estudei no seminário, quero citar aqui alguns nomes que eu considero como exemplos. Alguns vivos, outros falecidos. O primeiro que eu cito, com certeza, é o Padre Valdir. Padre Valdir Meira. Não tem como não citar o nome dele. Ele é uma pessoa que marcou muito minha vida, pelo conhecimento, pela pessoa que era, uma pessoa extremamente acessível, uma pessoa, somente quem conviveu, hoje ele já é falecido, mas somente quem conviveu pode dizer o nível de conhecimento que essa pessoa tinha. Ele foi uma das pessoas mais inteligentes com que eu tive o privilégio de estudar. Então, com certeza, ele foi um exemplo para nós na questão do seminário. Mas eu cito outros exemplos aqui. O Padre Francisco, que é irmão biológico, irmão de sangue do Padre Valdir, também o Padre Soter, que era nosso professor na filosofia, o irmão Irineu também, hoje atualmente é o reitor da faculdade onde eu estudei. São pessoas que serviram como exemplo, são pessoas que realmente a gente se espelhava e gostaria de ser como eles eram, né? Pessoas de um conhecimento ímpar. Eu gostaria, por exemplo, me comparando com o Padre Valdir, eu gostaria de ter 1% do conhecimento daquela pessoa. Seria assim, um dos meus sonhos seria chegar nos pés do que foi o Padre Valdir, ou do Padre Soter, assim, qualquer um dos outros que eu citei aqui. Mas, como a gente sabe, o senhor é professor de filosofia, atua na parte de direito, ele como advogado.
em algum momento essas duas profissões elas se interligam assim ou não? É muito importante essa pergunta. Tanto a filosofia quanto o direito, elas têm a mesma origem. O direito hoje que a gente utiliza, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem inspirações, por exemplo, no direito romano, no direito anglo-saxônico, no direito germânico, alemão, mas ele também tem origens, por exemplo, na teoria de Montesquieu, na teoria dos contratualistas, que a gente estuda no segundo ano. Então, todo o direito, por exemplo, aí, o que organiza o nosso Estado, ele tem origens na filosofia. Então, não tem como você dissociar completamente, tanto a filosofia que nós estudamos em sala de aula, a filosofia que estudar num curso superior, quanto a atuação no direito, elas se complementam. Elas servem como base, por exemplo, para você entender qual que vai ser os critérios para você organizar a justiça como nós temos hoje no Brasil. Com 3 poderes, nós temos o judiciário independente, nós temos o poder executivo, que também é independente, e por fim, mais um poder independente dentro da estrutura de governo, que é o legislativo. Tudo isso tem origem dentro da filosofia. É uma construção do poder social, do sistema de governo, que veio da teoria contratualista, por exemplo. Então, tudo isso é unificado. Interessante isso daí, professor. Como eu já disse antes, você é professor de filosofia, certo? Quem que te levou a ser professor de filosofia? Porque, necessariamente, como eu escutei algumas vezes, você não era professor de filosofia há um tempo atrás. Eu me formei em filosofia em 2009. O curso que eu fiz não era reconhecido pelo MEC. Alguns amigos aí, que são professores, acabaram incentivando, a partir de 2020, por aí, a que eu buscasse fazer o reconhecimento desse curso. Então, na prática, eu comecei um novo curso, já curso de ensino à distância, de filosofia, mas daí voltado à licenciatura, porque o meu curso ele é um bacharelado em filosofia, o primeiro que eu fiz. Então, eu também precisava fazer uma licenciatura em filosofia. Aí, incentivado por eles, comecei a fazer. E lá em 2023, no começo do ano, a Thaís Onta, esposa do professor Pena, ela fez um convite para atuar no Gonçalves Dias, atuar lá como professor. E foi aí que eu comecei a atuar especificamente e profissionalmente como professor. Foi um convite dela para assumir. Eu comecei com poucas aulas, se não me engano, eram 6 horas. Comecei lá no Gonçalves Dias, no começo do ano, bem no comecinho do ano. E depois disso eu comecei a gostar, me identifiquei. Hoje eu não consigo me ver não sendo professor. Eu realmente gosto dessa atividade. Mas lá começou com um convite, com um novo desafio. Lá da Thaís, que na época ela era assessora de direção do Gonçalves Dias. Em sua visão, assim, o ser humano ele é bom ou mal? Olha, e voltou ao contratualismo, né? A gente, como eu falei, são duas áreas que se encontram. Na minha interpretação, o ser humano ele até pode ser bom, mas o problema são as influências. O problema são as formas como nós construímos o nosso desenvolvimento como pessoa. Porque na prática o que acontece? Nem sempre as pessoas têm a mesma oportunidade ou a mesma orientação. A minha visão é que o ser humano aprende por imitação. Ele vai reproduzir os comportamentos que ele encontra na sua vida. Então, se ele tem um comportamento ou ele tem uma forma de organizar a sua vida que não faz essa separação correta entre o que é certo e o que é errado, por exemplo, vai ter lá uma interpretação de que não tem problema nenhum você xingar as outras pessoas. Você cresce num ambiente onde o palavrão, por exemplo, o xingamento é constante. Você não vai ter a noção de que aquilo é correto ou não. Você não vai ter essa orientação, no caso, a palavra mais correta seria orientação, de que você está fazendo algo de errado. Porque você cresce com a consciência que aquilo ali é normal. Então, na minha interpretação, para ser presumir, o ser humano é bom. O problema é a convivência, é a falta de guia, a falta de dar um bom regramento ou um bom caminho para a pessoa seguir e se desenvolver corretamente. Você comentou ali que a pessoa ela vem por hábitos, né? Como o senhor tinha citado antes ali. Quando uma pessoa ela toma uma atitude ruim, isso vem por causa dos hábitos dela ou do jeito que ela foi criada? Pode ser tanto pelas influências, pode ser pela uma interpretação às vezes incorreta do mundo, porque
Eu assisti uma palestra no ano passado e aquilo me marcou. Eu achei muito interessante essa fala. Nós somos frutos não somente das nossas escolhas, mas da nossa família, dos meios onde nós estamos inseridos, dos amigos da escola, da religião, se pratica alguma, da sociedade. Nós somos frutos, inclusive, de toda uma carga cultural que vem dos nossos antepassados. Nós seguimos uma linha a partir do que, por exemplo, os últimos 200 anos atrás da nossa família trouxe para nós. Os avós, tataravós e assim por diante, eles têm uma linha de pensamento. Isso acaba nos influenciando, mesmo que de forma inconsciente. Então, nós temos tanto as nossas opções como escolhas erradas. Às vezes é uma escolha de emoção. Você nem, como você está citando ali o exemplo, às vezes uma atitude de violência nem sempre vai ser efetivamente algo pensado, planejado, mas é uma situação ali, uma escolha errada naquele momento. Então tudo isso, cara, serve como base, mas não significa também que é algo determinístico. Em algum momento você pode ter uma atitude fora da curva. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, mas às vezes uma situação de emoção você toma uma atitude mais grave. Recentemente, professor, que você basicamente disse que o ser humano é influenciado pelos outros seres humanos, né? Tipo, a convivência que teria com um ser humano, tipo, como a gente sabe, antigamente tinha os homo sapiens, né? Eles eram muito mais brutais do que a gente é hoje em dia. Tipo, se tivesse uma convivência hoje de um ser humano intelectualmente social, como ele é hoje em dia, com um homo sapiens numa caixa fechada durante um mês, ele sairia diferente do que realmente seria hoje numa sociedade normal? Isso é difícil de dizer. Eu acredito que provavelmente teria uma mudança de comportamento, tanto de um lado quanto de outro. Tanto de um lado quanto do outro. Por exemplo, o Homo sapiens poderia ser mais inteligente da parte dele também, porque pela parte dele tem mais capacidade, como antigamente era, de aprender. Talvez por espelhamento, né? Nós aprendemos muito por espelhamento, por imitação. Talvez isso influenciaria sim, com certeza. Até porque, como o senhor falou, por exemplo, né? Isso. Quando você é uma criança, você convive com seus pais, você pega o exemplo que eles te dão e aplica no teu dia a dia. Isso mesmo. É isso que... Na minha interpretação é assim que o ser humano se organiza para viver em sociedade. Agora vamos voltar para o direito aí. Se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está entrando nessa área agora, que quer aprender, que tem vontade de aprender, que conselho você daria? Dá para responder isso de duas formas. Em primeiro lugar, a questão da prática, certo? Se alguém for para a área do direito, com certeza buscar desde o começo e buscar atitudes ou atividades voltadas, por exemplo, no estágio, uma atitude prática, porque a faculdade ela te dá princípios, o curso superior de direito ela vai te dar princípios, mas a prática profissional nem sempre vai ser aquela que você aprende no curso superior. Então, por exemplo, a minha experiência, quando eu comecei a advogar, eu não tinha prática, eu tive que aprender efetivamente no dia a dia. Então, literalmente, no começo era um leão por dia, você tinha que aprender na prática, porque é muito diferente você ter uma lei e como ela é aplicada no dia a dia. A legislação escrita é muito diferente da diária. Então é muito mais fácil se você tiver uma prática no dia a dia. E uma outra coisa também é desenvolver o gosto pela leitura. Não só para o direito, mas para outras áreas também o gosto pela leitura é muito importante. E vai precisar disso para você conseguir fazer com honestidade. Porque uma coisa é você fazer um curso superior e uma outra coisa é você ser honesto, se preparar com qualidade para chegar no final, não dizer somente eu tenho um diploma, efetivamente você saber o que você está fazendo. Porque, querendo ou não, se você for para a área do direito, assim como qualquer outra área, você está lidando com a vida das pessoas. Talvez a liberdade, talvez o patrimônio, talvez um futuro vai lá lidar com uma questão de pensão alimentícia. Talvez é o futuro que vai fazer o diferencial na vida daquela criança. Então, você não está mexendo somente com a tua experiência pessoal. Você está trabalhando com a vida dos outros. Isso tem que ser levado em consideração. Então, tem que ser honesto. Primeiro consigo mesmo e depois com os teus futuros clientes. Isso eu acho que é algo bem essencial, né, para ser advogado, porque senão seria ser honesto. Mentira, é o ponto principal, né? Uma pergunta que eu queria fazer para você que você disse que desenvolveu gosto pela leitura. Se você tivesse que indicar algum livro, algum filme, alguma coisa assim da cultura que faz
muito sentido para a advocacia e filosofia, você indicaria o... Livro, filme, dá para dizer O Mundo de Sofia. É um livro clássico, né? Mas que vai te dar um panorama de toda a história da filosofia, de todo o desenvolvimento do pensamento do ser humano até praticamente os dias atuais. E filme, eu diria Um Sonho de Liberdade. É um filme que eu realmente acho muito interessante para ver, justamente para pensar na questão do direito dos dois lados. Ver os dois lados da moeda. Esse filme, Um Sonho de Liberdade, é muito interessante. Bem interessante. E eu tenho a impressão de ter assistido esse filme, mas eu assisti um filme bem parecido com Will Smith, se eu não me engano, que era sobre advocacia também. Se eu não me engano agora, foi de cabeça. Mas é bem parecido com isso que você falou, só que ele é mais sobre a cultura do que você é para você mesmo. Por exemplo, o que você faria no lugar da outra pessoa. Certo. Tipo, você deve ter muitos casos, né? Deve ter um caso que te marcou. Eu tive 3 casos que me marcaram bastante na advocacia. O primeiro, logo que eu comecei a trabalhar, foi de uma criança que ela precisava, na época ela era recém-nascida, hoje ela está aí perto dos seus 8 anos, ela precisava de uma órtese, que é um aparelho para acertar os pés, na posição correta dos pés dela. E ela também tinha outros problemas de saúde relacionados neurológicos, a parte de uma formação do crânio, e aquilo me chamou muita atenção, e acabamos conseguindo na justiça o ressarcimento, eles tiveram que comprar no particular e conseguimos o ressarcimento. Isso foi um caso que me marcou muito. Eu tive um outro caso que foi uma questão de guarda, que era também uma situação aqui em Freiburgo, onde uma mãe com 23 anos, 4 filhos, aparentemente ela poderia ter algum problema aí, alguma questão aí de patologia, certo? De questão aí neurológica também ela, mas ela sofreu abuso quando tinha a faixa dos 12 a 13 anos, e isso foi também teve reflexo na vida dela. E na época ela foi pedida a perda da guarda dos 4 filhos. E eu atuei na defesa dela, da mãe em si, enquanto outros 3 advogados atuaram, por exemplo, padrastos e os outros antigos relacionamentos, que ela tinha um filho com cada uma pessoa. Então, ali foi um caso que me marcou muito pela questão da injustiça com ela. A decisão final, a gente tem que respeitar uma decisão da justiça, né? Porque, infelizmente, é o que a gente tem na legislação, nem sempre o que é justo. O que é justo segundo a lei é justo segundo a nossa interpretação. Então, naquele caso, para resumir a situação, ela acabou perdendo a guarda de 2 filhos. E na minha interpretação minha, eu que vi a situação, eu entendi que aquilo foi extremamente injusto com ela, porque ela não merecia, ela não fez nada das acusações. Vendo a situação de fora, ela não fez nenhuma das acusações diretamente. Então, eu não entendo que ela não merecia perder a guarda. E o último caso foi um caso também relacionado à guarda, onde o pai, ele era acusado na época, depois ele foi condenado, ele era acusado de homicídio em relação à sua ex-esposa. E teve a questão da perda da guarda, porque existe uma legislação que diz que quando você mata, por exemplo, a mãe dos seus filhos, você perde a guarda em relação a eles, é uma perda praticamente automática. Mas mesmo assim tinha que ser feita a defesa. E eu fui nomeado para fazer a defensoria dativa do acusado, do caso é o cara que matou. Eu demorei 3 dias para decidir se eu aceitaria ou não esse caso, porque era muito difícil. Eu recém tinha nascido meu filho, vi aquela situação daquela mãe, eu vi as fotos dela morta, com a faca no pescoço, ainda cravada no corpo, então aquilo me marcou muito. Foi muito difícil aceitar a defesa dele, foi muito difícil. Acabei fazendo a defesa, fiz a minha parte como advogado, tenho consciência limpa, que eu tenho certeza que eu fiz o melhor possível, mas o resultado final foi a aplicação da lei. A lei é muito clara, era a perda da guarda e efetivamente ele perdeu a guarda da criança. Mas nessas questões que o senhor pega esses casos assim, o senhor tem que ser unânime ou não? Tipo, eu vou defender, beleza, mas eu não queria estar fazendo isso. Na prática, sim, o advogado ele tem liberdade para aceitar o caso ou não. Nós não somos efetivamente obrigados, por exemplo, chegar alguém lá no escritório, eu não sou efetivamente obrigado a fazer a tua defesa. Eu posso optar por exemplo, por motivo particular e dizer não aceito. Existem outros motivos também previstos em lei, mas um deles é por motivo particular, eu não vou fazer a tua defesa.
Isso eu posso fazer, eu tenho essa liberdade. Mas qual que é o meu filtro? Minha escolha pessoal. Eu tenho um filtro para as ações. Qual é? Eu me coloco como o primeiro juiz do processo. Se eu me convencer de que a pessoa tem direito, beleza, eu vou fazer a defesa dela, ou senão eu vou promover o processo, vou mover o processo. Se eu entender, na minha visão, que esse processo ele é natimorto, ele não tem futuro, ou que não existe uma sustentação legal, eu não vou fazer, não vou aceitar o caso. Eu entendo que isso deveria ser um parâmetro. Na minha interpretação, deveria ser um parâmetro, inclusive para a atuação do advogado. Você ser o primeiro juiz da causa. Se você entende que aquele caso ele realmente tem futuro, beleza, não fazer processos mirabolantes, às vezes buscar um direito que às vezes é uma situação assim que é um caso baseado em uma premissa, uma prova muito, muito frágil. Será que realmente vale a pena você buscar aquele direito, gerar um conflito, buscar a tutela do Estado ali, realmente, porque o processo na prática é uma briga. Então gerar um conflito com uma outra pessoa por uma coisa que nem sequer tem uma base probatória tão sustentável. Então deveria existir um filtro. Isso eu acho que é uma coisa bastante importante. Bom, senhor, para finalizar, eu acho que a gente quer entender um pouquinho, eu queria perguntar qual foi o primeiro caso. Meu primeiro caso foi o desse caso, assim, ali dessa menininha. O meu primeiro caso, como advogado assim, de complexidade, eu comecei na advocacia com execução de débitos, então com cobranças. Mas o primeiro caso assim, efetivo, que eu realmente sim, foi um caso de expressão, foi um caso relevante, foi ainda lá em 2017. Isso, comecei em 2017 o processo. Foi dessa menininha. Na época eles estavam fazendo uma busca de recursos nas redes sociais e eu vi a situação, me chamou a atenção, porque, inclusive, quem me conhece sabe que eu passei por um problema de má formação craniana quando eu nasci, e ela passou praticamente o mesmo problema. Então eu pensei, aqui é a minha chance de eu servir para alguém, fazer a minha parte também ali nesse caso. Muito obrigado, professor. Agradeço a oportunidade, foi uma honra aí. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Pessoal, esse daqui foi o primeiro episódio do Zero Filtro, podcast Escola da Igreja. Da igreja não, calma aí, da Escola São José. E eu sou o Nicolas. E eu sou o Matheus. E fala sobre podcast.